Boa tarde, caros ouvintes da Rádio Barreirinha. Hoje, dia 8 de dezembro, o último mês do ano de 2025, hein? Em janeiro, vamos comemorar um ano que estamos aqui, todas as segundas-feiras, com o nosso programa Conexão Novo Mundo. Tá chegando. É muito bom estar aqui com vocês e hoje teremos, claro que teremos convidados, teremos pessoas engajadas para falar, mas qual que será que é o tema? Eu sei que muitos de vocês nem sequer leram ainda a notícia do que é, né? Afinal, acabaram de liberar lá na rádio. Então, bora lá. Chamo aqui já para dar suas boas-vindas e agradecer pela presença, Paulo Maia. Boa tarde, ouvintes da Rádio Barreirinhas. Boa tarde, minha amiga Zuleika. Tudo bem? Tudo bom? E você, como está aí? Também, tudo muito bem. Temos que fazer a coisa ser boa, tá? Não dá para acomodar e muito menos ficar reclamando. Quanto mais a gente reclama, pior fica, Zuleika. Então, vamos em frente, vamos ser felizes com o que a gente tem. É isso aí. Concordo totalmente com o que você falou. Também penso da mesma forma e acho do mesmo, da mesma forma. Não adianta ficar reclamando, não, é o que vem para frente, é o que está aqui, sempre a gente atento no que está acontecendo. E você, caro ouvinte da Rádio Barreirinha, já sabe, tem dúvidas? Manda mensagem para a rádio. Vocês têm aí o acesso através da Rádio Barreirinha, tanto no YouTube como na página da internet. Entra lá, manda sua mensagem, vem construir o programa junto conosco. Aqui em São Paulo acabou de começar uma chuva, está chovendo aí também, Paulo? Ainda não, mas já está ameaçando, tá? Aqui já. Ventania, ventania forte, mas ainda não está caindo a água. E olha como nós dois não moramos tão longe assim, né? Então, Não, não. pois é. Para São Paulo, a gente até que está muito próximo. Tá. Então, aqui começou a chover, não sei se vocês estão ouvindo o barulho da chuva, qualquer coisa avisa aí na rádio, para a gente poder aumentar o volume, fazer tirar o ruído, a gente faz alguma coisa. Dá um toque aí para a gente. Mas, falando aqui do nosso programa de hoje sabe o que nós vamos falar? Sobre metas de final de ano. Afinal de contas, em janeiro, fevereiro, depende da empresa, aí tá a localização ali que estiver, fizemos o nosso planejamento anual. Além da nossa meta de dezembro, que sempre costuma ser maior do que os outros meses, exatamente pelas compras de final de ano, por toda essa movimentação que ocorre, como que está esse planejamento? E agora as nossas metas? Faltam, né, estamos no dia 8, faltam aí mais alguns dias para terminar o ano, e considerando que tem as festas, e as festas, a maioria das pessoas, a maioria das empresas, das indústrias, elas fecham na última semana do ano. E aí, o que fazer? Tá tempo, não tá? Corre ou não corre? Tá correndo atrás da gente? Enfim, esse é o nosso tema do nosso bate-papo de hoje. A gente está iniciar aí esse mês festivo de final de festa de Natal, de Ano Novo, enfim. Então, esse é o nosso compromisso de hoje. Falar com vocês sobre metas. E já vou aproveitar que a Márcia acabou de entrar, então, antes de a gente começar o assunto, vou pedir para a Márcia se apresentar também, e seja bem-vindos. Obrigada, boa tarde, Zu, boa tarde, Paulo, boa tarde a todos os nossos Boa tarde. ouvintes. É um prazer estar aqui. Sempre gosto, é muito bom o nosso bate-papo quando a gente se encontra, né, Zu? Eu me chamo Márcia Nogueira, eu sou uma especialista em tomada de decisões, eu sou participante da cooperativa, moro aqui em Belém do Pará, e hoje nós vamos bater um papo sobre as medidas de finais de ano, né? O que a gente ainda pode fazer? Bora lá! Então é isso, gente. Eu tinha acabado de explicar o que era quando você entrou, Márcia. Então não perdeu nada, o programa está só começando. Estamos só aquecendo os motores e já vamos entrar no tópico. Concorda, Paulo? Quer começar? Eu quero, porque assim, essas coisas de meta, para mim, é uma coisa muito séria, muito metódica e é o norte que faz a gente caminhar na vida. Eu já contei, eu acho que aqui mesmo no programa, numa outra ocasião, que eu faço uma avaliação mensal das minhas metas. É, essa coisa das datas, das passagens, é legal na vida a gente comemorar, sair de 25 para 26.
mas não adianta a gente só ter as metas no final de cada ano. Então, eu tenho um jeito que eu bolei para mim e que eu acho muito legal, funciona muito bem para mim. Eu posso oferecer para os outros? Claro, meu jeito é meu, eu dou ele, distribuo ele para quem eu quero e é de graça. Então, aproveitem a minha sugestão. Eu faço aniversário no dia 16. Dia 16 de abril. Adoro receber parabéns, tá? Então, todo dia 16, independente de que dia da semana caia, eu reservo 2 horas para me fazer uma reavaliação. Isso é constante, é todo mês. Tá? Esse mês vai cair numa quarta-feira. Não, numa terça-feira que vem. Já caiu em vários, cai de sábado e domingo, já caiu junto com o feriado, mas está tudo certo. Eu sempre vou reservando ali 2 horas, eu tenho um caderno, eu vou avaliando, eu tenho minhas metas de curto prazo, que são de um mês. Olha, para o mês que vem eu preciso fazer isso, para o mês que vem eu tenho uma média de curtíssimo prazo. A de curto prazo é para 3 meses, eu tenho meta de 3 meses, eu tenho meta de 3 anos, meta de 5 anos, meta de 10. Eu vou revisando isso, e eu coloco lá. Quando eu acrescento um objetivo de 10 anos, eu coloco lá, olha, dezembro de 2025 eu coloquei essa meta. E ela vai ficando ali. Ela tem que andar, né? Certo? Ela tem que andar. E a coisa vai acontecendo, e você vai criando, vai quebrando uma grande meta, né? Em metas menores. Eu digo assim, eu sempre conto isso numa palestra que eu dou, né? Eu tenho uma palestra que a gente está, inclusive, rodando muito agora, que é onde todo mundo ganha e ninguém perde. Tenho recebido vários convites para fazer essa palestra. E nela eu falo, poxa, eu sou uma pessoa que nem carro tenho, mas tenho o sonho de andar de BMW. Tá? E BMW, aqui para o Brasil, não é uma Brasília meio velha. Tá? É BMW de verdade. Então, mas eu estou andando a pé. Eu não vou conseguir comprar a BMW, não dá para dar esse passo todo de uma vez. A gente tem que comprar primeiro um carro usado, depois um carro usado, um seminovo, né, bem quase novinho, depois comprar um carro novo, depois comprar um outro carro legal, mais legal, e aí a gente chega na BMW dando os passos pequenos. A meta tem que ser dividida em coisas que são factíveis. Por isso, as metas, para funcionar, ou as pessoas colocam metas muito pequenininhas porque querem ter certeza que fazem e não são relevantes. As metas têm que ser desafiadoras também, pessoal. Tá? Tem que ser aquela coisa que dá o friozinho na barriga. Será que eu vou conseguir? Né? Tá? Mas também não pode ser tão grande, tão absurda, tão impossível que não dá para realizar. Então, aí pica em pedacinhos que vai dar certo. Dá certo para todo mundo que tem boas intenções na vida. Claro que eu respeito a religião de todo mundo, mas eu acho que a ética também, a gente, para realizar nossas metas, nossos objetivos, a gente não pode passar por cima de ninguém, não pode roubar ninguém, né? Mas a gente tem que fazer as coisas que serem boas para a gente, para os nossos familiares, para os nossos colaboradores. Todo mundo tem que estar envolvido nisso e que seja uma coisa que seja boa para todos, tá? Para que dê certo e seja legal. Agora que a chuva chegou mesmo. Chegou? Chegou chegando. Me deem 30 segundos para fechar uma janela. Enquanto isso, a Tá Márcia... Márcia, antes de você chegar, porque eu e o Paulo, a gente mora próximos, não... Em São Paulo. Aqui começou a chuva, foi aquele trovão, eu falei, gente, o Laranja já começou agora. Eu vi aqui no jornal, acabei de ouvir que está chovendo muito para ir. Paulo, eu concordo, gostei dessa sua ideia de fazer, por 2 motivos, de fazer esse controle, né, esse acompanhamento. Por 2 motivos. Eu também acho. Para mim. Paulo também tinha o microfone, está dando. Agora sim, pode continuar, Márcia. Para mim também fecha um ciclo quando eu faço aniversário. Eu faço em outubro e em todo 20 de outubro eu paro para fazer uma reflexão e começa um novo ciclo. Não é exatamente no final de dezembro. Apesar de ser a data que você fecha comercialmente, quando é empresário, você faz balanço,
é uma data determinada no comércio, que também é válida fazer, mas eu gostei, mas não faço mês a mês, todo 20. Gostei dessa sua ideia. Porque também acredito que muito do que a gente consegue das nossas conquistas tem a ver com acompanhamento, tem a ver com um certo controle. Não aquele controle que amarra e não deixa fluir, mas aquele cheque, olha, ok, estou aqui, preciso colocar mais recursos de energia, de tempo aqui, para poder alcançar. Gostei muito dessa ideia e vou adotar para mim, tá? Vou colocar todo 20 agora, todo mês 20, fazer. E também, assim, acredito que você precise fazer, gosto também da ideia do longo prazo e do curto prazo. Mas eu tenho uma pergunta, porque quando você estava falando, me veio uma reflexão assim, e se você quer uma BMW e vai lutando para isso, mas você consegue perceber que não vai conseguir, ou que não é. Eu me reputo ao mercado. Talvez o produto que você esteja vendendo, o mercado não compre. Você tem alguma sugestão? Como é que você pensa aí? Você muda de caminho? Você faz a pivotagem e muda para o outro lado? Quando você percebe que aquilo... Porque eu estou passando mais ou menos por isso. Tem algumas metas que eu estou vendo que talvez não sejam essas metas. E aí, qual o conselho que você me dá? Assim, uma sugestão ou um insight ou que possa me ajudar, Paulo? Paulo e Zu. Zu, sua vez, eu acho. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês, que é o que faz, né, meu direcionamento. Há um tempo atrás, eu não vou lembrar quantos anos fazem, que eu assisti um curso de procrastinação com a Lucilena Calvão. E ela fazia um estudo, tinha um livro, era em inglês, Stephen alguma coisa, o nome do autor, não foi, daqui a pouco eu lembro. E que ela falava sobre a questão da resistência que nós temos, por isso que a gente procrastina. E por que eu estou falando isso? Ela remetia à questão das metas e como que a gente podia identificar e saber se realmente aquilo que a gente está fazendo é um sonho, se é um sonho da sociedade que a gente entrou no meio desse caminho, a gente nem percebeu, se a gente quer mudar esse sonho, até onde que a gente pode mudar ou não. Por isso que quando você estava falando, você fez essa pergunta, Márcia, na hora eu lembrei desse curso, que é fantástico. E o que ela fala é o seguinte, que nós temos a questão que o nosso cérebro, todo mundo já sabe disso, né? Acredito que sim, né? Estou falando todo mundo, mas acredito que a maioria saiba, que nosso cérebro está acostumado a se acomodar e fazer aquilo que a gente não quer fazer, o que a gente faz todo dia, fazer a rotina. Quando a gente percebe que nós temos o poder de fazer aquilo que a gente quer e a gente passa a controlar a nossa vida e não ser controlado pelos outros, pela sociedade, a gente tem que quebrar todos os dias a questão da resistência. Ai, a Márcia caiu. Mas eu vou continuar falando, depois ela ouve. E nessa questão da resistência, o que ela fala? Foi daí que surgiu, com essa teoria e essa forma, a questão dos alcoólatras anônimos, um dia de cada vez, de quem está com algum vício para poder tirar. Então, o que tem que ser feito? Todos os dias você tem que criar uma batalha com você mesmo para poder resolver. E quando a gente fala de procrastinação, é exatamente isso. Todos os dias a gente tem que fazer algo diferente, saber o que tem que ser feito e fazer. A Ayrton Senna já falou isso, nossa, voltou. Tantos personagens já falaram isso, estava falando que a questão da procrastinação é que você tem que fazer aquilo que tem que ser feito, você gostando ou não, todos os dias. Então, é uma batalha diária, uma luta diária de você ter a consciência de que você tem que fazer. E quando fala de metas e metas para transformar, ela faz mais ou menos as seguintes perguntas. Se você está em dúvida, se você quer mudar seu sonho, a primeira pergunta que você tem que fazer é, se você não realizar o seu sonho, você se frustra? Você vai se sentir, nossa, mas isso realmente dói eu parar e não querer mais esse sonho? Então, continue nele. Se você fala, olha, mas eu não quero BMW, mas eu quero um outro carro, sei lá, e você não, olha, tudo bem, eu estou me sentindo bem, o que a sua intuição e o seu coração faz falar?
Porque daí você tira a responsabilidade da sociedade, a responsabilidade do que meu pai e minha mãe desejaram, que é alguma coisa. Você elimina tudo isso e o que você sente hoje. Porque quando muitas pessoas falam também assim, mas se eu for pensar no que meus pais me deixaram, volta ao passado. Quando você era criança, a gente queria coisas diferentes. Vou dar exemplo. Ontem, minha criança interior estava com vontade de tomar sorvete, eu saí para tomar um sorvete, ponto. Mas eu devia fazer, não devia fazer. Não importa, é uma vontade que eu estou hoje. Hoje, por exemplo, se a criança vier, não estou nem aí para o sorvete. A gente tem que entender que nós mudamos, que a gente mudou. Então, nossos sonhos, eles podem ser mudados, desde que a gente não se sinta frustrado. Ok, então é parte da gente mesmo, né? Sempre esse momento era alguma coisa que eu estava pensando mesmo. Não é um momento só de estabelecer meta por meta, mas é um momento esse final de ano que a gente desacelera, é um momento de consciência mesmo, né? Não só o final de ano, mas como eu e o Paulo no aniversário. Está com algum problema no som? Eu estou ouvindo uma. Melhorou? Eu estava ouvindo tipo um eco. Eu estou te ouvindo bem. Paulo, você está ouvindo bem? Tem um pequeno chiado quando a Márcia fala, mas é coisa bem pequenininha, tá? E desde que ela voltou, desde que ela caiu, voltou, tem esse chiadinho, tá? Pois é, não sei o que está acontecendo. Às vezes, essas coisas da tecnologia que resolve acontecer na hora que a gente mais precisa. Mas Bem, como é que vocês estabelecem o que é uma meta para vocês? pois é, né? Posso falar de uma coisa que eu acho que é importante? Para mim, quando eu vou acrescentar uma meta, ela tem que atender uma categoria que chama SMART. Tanto que para mim, chama meta SMART, né? A meta SMART, ela tem que atender 5 quesitos. Ela tem que ser específica. Então, olha, voltando a só o exemplo da BMW, a BMW deve estar feliz com a propaganda que a gente está fazendo deles hoje, mas pode ser qualquer outro carro, pode ser um Porsche. Hoje em dia, inclusive, minha meta de veículo não é nem um veículo convencional, é um veículo elétrico, né, que já é de outros tipos de empresas, tá? Mas ela tem que ser específica. Olha, eu quero a BMW tal, modelo tal, cor tal, com banco assim. Ela tem que estar bem detalhada, ela tem que ser uma coisa específica, não pode ser uma coisa genérica. Olha, eu quero uma casa, minha casa vai ser um apartamento, ou eu quero uma casa na praia, ela vai estar no máximo a 300 metros da praia, ela vai ser assim, ela vai ter a varanda, ela vai ter tantos quartos, ela tem que ser uma coisa bem detalhada, específica, é o S do Smart. Ela tem que ser mensurável. Olha, ela tem que ter tantos metros quadrados. Então, eu quero uma BMW zero, entendeu? Ela está custando X mil reais, né? Tá? Ela tá custando... A gente tem que ter noções de números e valores dessa. Ela tem que ser atingível, tá? Porque a meta, aquilo que eu falei, tem que ser uma coisa que também a gente consiga. Mas vamos pensar que se eu quiser a casa na Lua, não é uma coisa atingível na tecnologia. Então, olha, esta minha meta não dá, né? Vamos baixar um pouquinho a bola, tá? Do sonho. Eu quero uma casa na Lua porque eu não quero ter vizinhos. Beleza, então eu vou procurar um lugar isolado, mas dentro de uma coisa razoável, tá? Certo. Ela tem que ser relevante, tá? Ela tem que ser realmente significativa, aquela coisa que eu já falei do friozinho na barriga, né? E ela tem que ter tempo. Por isso que eu já logo comecei com vocês, olha, metas de curtíssimo prazo é meta para o próximo mês, metas de 3 meses, metas de 1 ano, 3 anos, 5 e 10 anos, né? Tá? Então a gente tem que ter essa coisa de tempo, senão ela vira uma coisa. Eu tenho a meta de ter R$1 milhão. Tá. Quando? Tem que ter um prazo para isso acontecer. Tá? como? Né? Eu estou trabalhando um projeto novo de franquias. Eu tenho o objetivo de abrir 200 franquias até o final de 2023, 26. Tá? Olha,
É isso, tá? A gente tem que... Agora, quais são os franquias? Olha, é assim, assim, assado, está tudo detalhado essa meta, tá? Importante essa coisa da gente colocar esses 5 itens e a gente avalia. Márcia, você falou da gente poder reavaliar. A gente não tem que ser escravo de nada na nossa vida, nem dos nossos objetivos. Se eles não se deixarem de ser relevantes para a gente, tá? Certo? Ele não tem sentido a gente se escravizar por isso. Se escravizar porque é um objetivo do pai, se escravizar porque é uma coisa que um filho quer, ou uma esposa, mas não tem significado nem o marido, não tem significado nenhum para mim. Olha, isso não é meu. Pode ser uma meta dele, dela, né? Mas não é minha, tá? É, verdade. Assim como factível, né? Você precisa fazer uma análise boa para saber se é factível, se é possível, quais são as variáveis, quais são os fatores que te levam lá, né? Concordo com você, se não te tira da cama, não te motiva, não te faz, não te dá o friozinho na barriga, você vai acabar achando que é muito trabalho para pouca recompensa, vai ter um custo muito alto, e aí isso vai acabar te paralisando, fazendo você procrastinar, em vez de te mover e atingir. Né? É, concordo, já deu muitos insights aqui na minha cabeça. Obrigada. Eu acho importante, quando a gente fala de meta, que ela tem que ser factícia, quando a gente começa a pensar numa meta, e aí tanto faz meta pessoal ou profissional, a gente vai aumentando as nossas realizações, ou no sentido de o que eu tenho, qual é a minha capacidade, conforme a gente vai tendo mais consciência, a gente vai ficando mais maduro. Então, é muito fácil a gente ter uma meta quando a gente é criança, quando a gente é adolescente, e depois, no meio do caminho, quer mudar. Por isso que não tem que ser, concordo totalmente com o Paulo, leveza. A leveza da meta, com seriedade, com desafio, tudo bem, mas tem que ser leve, a gente tem que saber onde quer, onde pode chegar. Eu tinha eu vou falar que eu tinha, porque ele se realizou, ainda falta um pedaço desse momento aí para poder fazer. Porque eu sempre achei a Ferrari linda, maravilhosa. Nossa, eu achava um carro maravilhoso. E não era assim, eu queria ter uma Ferrari para poder andar. Nunca tive isso. Claro, assim, sei lá, entrar numa Ferrari, mas não era um sonho. Eu queria ver uma Ferrari da minha cor favorita. E que louco isso. De pequena, havia corrida de Fórmula 1, não, tem que ter a Ferrari, tinha que ser a Ferrari da minha cor preferida, que é o azul. Não teve aqui em São Paulo a Ferrari azul, que passou, deixou rua para poder ver. Eu não estava presente para ver ali ao vivo. Mas, poxa, eu já vi pela televisão, eu vi pelas redes sociais. Olha só. Então, um desenho bobo de criança, porque eu desenho, o que eu tenho a ver com isso? Mas eu lembrei quando eu vi, eu falei, nossa, aquilo que eu fiz lá no passado e vi, e olha como tá. Então, ainda não cheguei pertinho para tirar uma foto comigo com ela, ok. Mas nem era isso na época o sonho. Então, as metas eram um sonho bobo, vamos dizer assim, né? Mas era algo que eu tinha, lembrei quando eu vi. Isso eu acho interessante quando a gente fala de meta, porque se a gente faz alguns desejos e coloca, eu gostaria de... É aquela velha história do vendedor, né? O que você está vendendo, quanto que você quer chegar até lá, e você descobre que numa única venda você atingiu tudo aquilo que você queria. E, de repente, você precisa fazer 10 vendas, consegue atingir, e daí vem mais. Já que eu consegui 10, eu quero a 11, quero a 12, quero a 13, e você vai embora daquilo. Então, a meta ela tem que ser algo que você realmente saiba que vai chegar, e quando chegar até ela, o que mais você vai querer? Pronto, eu já falei que agora eu quero tirar uma foto perto do Ferrari azul. Quem sabe um dia eu vou querer dirigir. Não tenho nenhuma intenção disso hoje, mas quem sabe pode mudar alguma coisa. E tendo a oportunidade, qual é a coisa, qual é o erro, né? O que eu acho também, atingiu 10, né? Aumenta a sua meta. Olha, nós estamos, como a Zuleika começou falando, hoje a gente ainda está, ainda não, né? Porque o ano passou tão rápido, mas hoje nós estamos em 8 de dezembro. Pô, bati minha meta para 2025. Ainda falta um mês, falta pelo menos meio mês produtivo, tem uns dias aí. Pô, então vou botar mais 2, vou botar aí, tinha 10 como objetivo,
vou botar mais duas. A gente tem que se motivar, a gente tem que ampliar, a gente tem que... não é porque chegou, bateu às 10, agora morrer. Não, em especial o empresário, empreendedor, ele tem que ser dentro do possível. Eu não estou propondo que ninguém vire máquina, que ninguém só trabalhe na vida. Muito pelo contrário, a gente precisa ter vida pessoal, a gente tem que ter uma vida gostosa, com parentes, esposa, filhas, filhos. A vida tem que ser gostosa de ser vivida, mas a gente tem que estar se desafiando bastante, senão a gente acomoda e para. Tá? Não é isso, olha, pô, cheguei nas 10 que eu tinha falado para dezembro, então vou botar mais duas, eu quero chegar em 12 agora, certo? Tá? E vamos atrás mais duas, vamos motivar, faz parte, olha, faturei tantos milhões de reais, então agora eu quero trabalhar e faturar mais tantos mil no mês de dezembro. Tá? Vamos sempre botar um pouquinho mais, não uma coisa que vai te tirar o sono, que vai te deixar mal-humorado, não. A vida tem que ser gostosa de ser vivida. A meta, vamos dizer assim, é uma estrada, uma linha de trem que a gente tem um objetivo final. Ela vai acabar lá no final da linha. Mas a gente vai passar por várias estações nesse caminho e todas as estações têm que estar contribuindo para a nossa felicidade. Sabe? Em cada estação vai acontecer coisas. E, Márcia, e se não tiver significado mais continuar nesse objetivo, contando dessas estações, quanto mais rápido a gente parar e descer, melhor. Porque quantas vezes a gente vê pessoas, eu mesmo já corri atrás de objetivos que eram meus objetivos, e depois, quando você faz a avaliação, você fala, pô, já faz um tempo que isso não tem o significado para mim importante. Tá? E eu estou insistindo nesse caminho. Não, vamos parar com isso, pessoal. Vamos sempre estar buscando aquilo que fala com o nosso coração, conecta o coração com a cabeça e conecta até com a alma. Entendeu? A gente tem que empreender, tem que viver conectado, né? Corpo e alma e todas as partes do corpo juntas. Tá? Muito legal se a gente conseguir conectar também os nossos companheiros de vida, né? Tá? Para que a gente não uma meta, um objetivo, uma meta seja uma coisa principalmente quando familiar, todo mundo esteja andando no mesmo sentido, né? Tá? Não dá para você ficar pensando, trabalhando, olha, eu quero mudar de casa e o parceiro eu quero ir para Aspen, nos Estados Unidos, esquiar agora no inverno. Né? Então, tem coisas que a gente tem que entender, gente, olha, nós vamos primeiro para Aspen, depois a gente faz a coisa da casa. Então, para que a gente viva em harmonia. Mas as pessoas que não têm metas no objetivo vão cair na história da Alice, né, também. Né? Para onde essa estrada vai? Para onde você quer ir? Ah, eu não sei, eu estou perdido. Então, essa estrada vai te levar, porque você vai em algum lugar você vai chegar. Se é o que você quer, não importa. Não é assim. Eu acho que o maior problema, inclusive muito de saúde mental, é as pessoas estarem vivendo e correndo atrás das coisas que são sim, relevantes para os outros e não para elas. Tá? Márcia, eu acho que está mudo. Estamos ouvindo. Parece que o microfone está aberto para você, normal. Mas não está chegando o som dela. Mas aí voltar, ok. Tá bom. São muitas boas reflexões, né? E a gente também pode começar a pensar também para a gente dar um toque aí para os empresários, é que eles... que ela voltou. Me ouvem agora? Sim. Sim. É isso mesmo, né? Na verdade, o planejamento é muito dinâmico. Você o tempo todo tem que estar repensando, negociando,
considerando as suas habilidades, suas competências, as suas vontades, considerando o contexto. Essa questão de meta ela não é pura e simples, ela é muito dinâmica e tem muitas informações a ser consideradas, né? E tem que também entender que, ok, eu estou procrastinando, eu devo ser persistente, eu devo ser resiliente, ou eu devo mudar de caminho? E esse momento, você falou que ainda está no início do mês, para muitas pessoas é um mês que se ganha mais, né? A época do Natal, no comércio é a hora que você fecha o negócio e vende mais. Mas também é um momento de você se programar para os próximos ciclos. E aí a gente vê que parece que é uma coisa simples, mas são muitas variáveis a ser consideradas, não é isso? Gostaria de fazer um parênteses aqui. A gente está falando muito de metas que a gente, nosso pessoal, como a gente pode fazer, mas e as metas das empresas? Tem muita empresa que fala de metas tanto de produção, a linha de produção tem que estar alinhada com tudo que já foi feito para poder entregar agora no Natal. E os vendedores têm que sair com essas metas, falando de mercadoria, de produto, né? Quando a gente fala de varejo, o atacado ao varejo, enfim, mas mercadorias, como fazer? Olha, não consegui tirar as metas, o financeiro depende das vendas para poder finalizar a meta do financeiro para poder pagar todo mundo, fornecedores, e já se prevendo para janeiro, que tem todo aquele monte de impostos que a gente já sabe que tem, e a meta não está sendo atingida na empresa. E que a gente pode estar de ânimo para essas pessoas, para elas poderem, nós começamos a pensar nisso. Ainda tem, não é que já está no final do mês, tem que colocar outra situação, né? Ainda tem tempo de correr atrás, de fazer algumas coisas. Alguma dica que a gente pode dar para esse pessoal? A dica é entender primeiro, por exemplo, se você tem uma meta e não está conseguindo cumpri-la, você precisa fazer uma análise muito séria. Olha, minha meta é vender X milhões de reais desta caneta que eu estou aqui na mão. A gente está numa rádio, mas eu vou contar para eles. Uma caneta tipo ponta porosa, ponta fina, verde piscina. Pô, eu quero vender tantos milhões de canetas dessa aqui. Não está vendendo. Por que não está vendendo? Então, você precisa entender sempre qual é o problema que está te causando ou te está retardando nessa meta. Às vezes são pequenos detalhes, às vezes são detalhes fundamentais. Poxa, a cor verde água não é uma cor que as pessoas estão querendo nesse momento. Olha, as pessoas querem, para o Natal, as pessoas querem canetas vermelhas, não verde. Você tá querendo oferecer um produto que as pessoas não querem comprar nesse momento. Então, precisa entender. Olha, eu vou dizer o seguinte: se o sucesso fosse fácil, qualquer um teria. Por ser difícil, é que sobrou para pouco. Tá? Mas são os poucos que têm a determinação de estar atento ao que está acontecendo, e é aquilo que a gente começou a falar lá no começo. São as pessoas que estão atentas à sua realidade e sem reclamar, sem entrar na energia da solução em vez de entrar na energia da reclamação. A maior parte das pessoas vão botar a culpa no governo, botar a culpa nisso, botar a culpa que o futebol, que é isso, que é aquilo, e botar a culpa em qualquer outra coisa, menos nele mesmo. Tá? Olha, as suas metas são suas. Quem tem que correr atrás, resolver como fazer, descobrir quais são os problemas, encontrar soluções, é você. Né? Fosse fácil, qualquer um fazia. Em alemão tem um ditado, eu não vou nem pronunciar em alemão, porque eu falo mal alemão, mas que diz o seguinte: se fosse fácil, qualquer um ia fazer. Por ser difícil, sobrou para você. Faz. É isso mesmo, né? Você tem que, como eu disse, definir metas e acompanhá-las é um processo complexo. Ele não deve ser uma coisa que vai te travar, não deve ser pesado, que vai te adoecer, mas ele precisa ser encarado com seriedade. E muitas vezes é essa sensibilidade do mercado mesmo.
olha, você tem que entender que agora todo mundo quer o vermelho, não o verde. E isso faz diferença. Né? Mas você também tem que entender se você é capaz de produzir o vermelho e não o verde. Então, é um processo amplo e tomada de, enquanto empresa, de tomada de missão da empresa, né? De visão da empresa. Você precisa ter isso bem claro e não improvisar o tempo todo, ao mesmo tempo que você tem que ter flexibilidade e não ir para o improviso, mas entender que esse processo é um processo muito mais amplo, mais complexo, com muitas variáveis, como eu já disse. E se não deu ainda esse mês, por algum motivo, entender que para o próximo ciclo você tem que considerar todas essas possibilidades, né? Entender o que você tem que oferecer, o que você está oferecendo para o mercado, se esse mercado quer comprar, se ele está pronto para isso. E se não trabalhar esse mercado até para que ele queira receber, isso pode ser uma opção, ou diminuir a tua perspectiva, né? Diminuir as tuas metas, os teus valores, e entender como a própria Azul disse, às vezes a gente ela queria a Ferrari azul, né? E ela, como ela não definiu o que ela queria comprar e ter para ela, quando apareceu, já era uma forma de se realizar. Entender que, às vezes, a gente também quer do jeito da gente e nem sempre e a meta até se realiza, mas, às vezes, a gente está com uma perspectiva muito alta. Faz sentido, Paulo? Sim, é o realizável, é o R2 Smart. É o realizável, né? Tem que ser realizado. Do possível, né? Do possível. E às vezes muitas vezes você tem que procurar ajuda mesmo, porque se você não está conseguindo ver, vai atrás de um consultor, vai atrás de um mentor, vai atrás dos amigos. Essa questão do associativismo também é muito importante, porque você não fica sozinho. Às vezes, eu mesma aqui, quando falo com vocês, eu estou fazendo uma consultoria do meu próprio negócio. E troco experiências. Então, isso também faz a diferença, né? Então, procure pessoas que estejam vivendo e pensando juntos, você tem insights, ou pessoas que já viveram isso e que têm chinelinho na estrada que possa te ajudar. Onde encontra essas pessoas, Márcia? Na cooperativa Conexão Novo Mundo. Né? Lá tem um time que é multidisciplinar, muita gente com vivência, gente que está no mercado há muito tempo, há mais de 20 anos, tem gente com 30 até 40 anos de mercado, gente que tem especialistas em cada pedacinho do negócio, um para vendas, outro para processos, outro para te ajudar a tomar decisões, outro para entender como é a dinâmica do grupo, como são as relações interpessoais, cultura, enfim. São muitos. Como administrar o tempo, seu tempo, são muitos os temas que você pode encontrar através de nós, porque eu também faço parte da Conexão, e a gente pode te ajudar e muito. Legal. Sensacional. Sabe o que eu ia, antes de você entrar falando da nossa cooperativa, eu queria comentar, é que quando a gente pensa na empresa, existe uma tendência de, eu não consegui meta, mas o meu colega do lado atingiu a meta. Qualquer setor, tá? Mas o do lado, aí eu fico com vergonha de falar, eu fico sem jeito de falar, eu escondo o resultado. Quanto antes você falar, você vai ter ajuda. Quanto antes você colocar, olha, não tá dando certo, estou vendendo a caneta verde, não está dando certo, o que eu faço? Me dá dicas, me fala o que pode ser feito, ir atrás de informações de quem está performando, também vai te ajudar e muito a você sair desse limpo, dessa situação de que você não consegue, e ter novas visões. Então, não se esqueça, você está dentro de uma empresa, porque o dono da empresa teve um sonho, e é o sonho dele que nós somos contratados para poder realizar. E se há algum problema no meio do caminho, não foi você que sonhou, foi outra pessoa, você está trabalhando para essa pessoa. E aí, de repente, ele te fala uma palavra, às vezes uma frase. Você, opa, está aí o que eu estou fazendo de errado, está aí o que eu não fiz ainda.
Tá aí o caminho que eu posso tentar. Então, nunca fique sozinho, principalmente se você está com uma empresa. A gente, quando fala da cooperativa, porque nós somos palestrantes, a gente já se sente sozinho por natureza, a gente tem uma cooperativa para estarmos todos juntos. Imagine você dentro de uma empresa também. Então, sempre comunique, comunicação é tudo. Você vá atrás, não fique esperando. Eu vou deixar mais uma semana tentando para depois eu ir. Não, percebeu que tem problema? Já vai atrás de conversar e só encontrar alguma solução. Eu acho também. E não se isole, tá? Existem vários lugares. A cooperativa é um lugar para encontrar profissionais, mas existem os amigos, tá? Não se isole. Tendo problema, converse, peça ajuda, compartilhe. E às vezes você vai compartilhar um problema com um amigo que ele tem um problema semelhante. E os dois juntos conseguem trabalhar a solução. Quantos bons exemplos disso a gente tem na vida, nas histórias empreendedoras? Tá? Compartilhe, não se isole. As metas têm que ser suas, a jornada é sua, mas a cabeça, duas pensam melhores que uma. Volto a dizer, eu tenho uma frase que é uma palestra, né? Tá? Que é onde todo mundo ganha, ninguém perde. Então, a gente dividindo, eu contei para vocês da forma que eu faço as minhas avaliações e meu planejamento pessoal e empresarial. O dono de uma empresa, eu acho que uma coisa está muito ligada na outra. É um pouco, não pode, mas é um pouco bagunçado, né? Porque é o resultado da empresa que nos traz o dinheiro. Então, a coisa tá tudo ali, tudo junto e misturado. Então, mas quando a gente começa a ter dificuldade, a gente fica lá rodando sozinho, não para. Chama um amigo, bate um papo, compartilha o problema. Tem coisas que a gente compartilhando. Se eu compartilhar um pedaço de pão, se tiver um pãozinho, dividir na metade, cada um fica com meio pãozinho. Ideias, essas coisas, não. Eu contei para todo mundo aqui quantas pessoas ouviram hoje, através da Rádio Barreirinha, a forma de não se perder e não esquecer, né? Eu vou fazer meu planejamento todo mês. Mas em que dia? Fica tudo perdido. Foi a forma. Eu bati a cabeça um tempo até encontrar essa forma de fazer no dia do meu aniversário. Tal, aí eu não esqueço, é sempre dia 16. Vai ter 30 dias entre uma reunião e outra, vai ter 31 em outros meses, mas vai estar lá sempre. Tá? Dia 16 é dia de fazer. Então, essas coisas a gente compartilha e todo mundo ganha. Todo mundo. Se todo mundo tiver mais planejamento, mais organização, nós vamos levar até o universo mais para frente. Nós vamos evoluir. Eu começo a crescer mais, consigo ter um resultado melhor. Compartilho isso com a Márcia, com a Zuleika, com os ouvintes da rádio. Aí mais gente vai crescendo, mais gente vai se unindo, sempre dentro de bons objetivos, objetivos éticos, pessoais. Nossas metas, eu vou contar para vocês, por exemplo, eu tive metas que eu falei, olha, eram metas que eu até cumpri elas, mas não, depois que acabou, eu falo, ótimo que eu fiz, eu realizei, mas não era importante para mim. Por muitos anos, eu me dediquei a construir 8 casas. Nós tínhamos um grupo de empresários, a gente conseguiu um terreno, a gente dividiu em 8 casas, aprovou na prefeitura, e a gente fez 8 casas para refugiados. Tá? Certo? Essas casas foram sendo construídas, foi lá na década de 90, tá? Tinha muita gente com problema na Líbia, tinha gente com problema em vários países, e a gente deu essas casas para essas pessoas, tá? Foi um objetivo pessoal meu, me satisfez, mas não me pôs para frente, tá? Mas me satisfez. Me mostrou, olha, eu tenho potencial para fazer isso. Tá? Não repetir, porque no final ficou tão desgastante, né? Você fica tão chato pedindo aquela verbinha, aquele restinho de dinheiro, que tudo na vida, às vezes eu vejo isso, existe uma empolgação inicial, você consegue captar um monte de gente, né? Mas dar continuidade no processo é muito... A primeira casa sobrou dinheiro para a gente fazer boa parte da segunda, a segunda sobrou um pouquinho de dinheiro para fazer a terceira, mas chegou quando a gente estava na sexta casa, já foi difícil de acabar, a sétima foi uma dificuldade, a oitava, então, foi assim porque
na nossa vontade, mas porque Deus ajudou demais, porque senão a gente não tinha conseguido fazer. Então, temos que estar sempre... isso é importante na empresa também. A gente ter um momento da gente envolver as pessoas que trabalham com a gente, para elas saberem o que é mas por que o Paulo está falando dessas coisas, entendeu? Que caminho é esse? Ele vai fechar a empresa, ele está falando tanto dessa outra empresa, e a nossa aqui, entendeu? Qual que é a estratégia para a nossa empresa? Tá? Então, as pessoas precisam entender o que vai na cabeça dos donos, até para terem segurança. Tá? Isso mesmo, né? Quando você fala de não ficar sozinho, às vezes você fecha até parcerias, fecha uma palestra junto, eu e Paulo, eu e Azul. Entende? Essa troca ela é muito importante, eu concordo também. E entender, e isso confirma que, ok, você está trabalhando numa empresa no CNPJ de outra pessoa, você está trabalhando no sonho de outra pessoa, e você também tem que encontrar um ponto de perfeição nos teus sonhos. Né? Você tem que entender também que você trabalhando nessa empresa, você também vai realizar teus sonhos. Né? Nem que seja pelo dinheiro que você recebe para comprar uma casa ou para fazer frente às tuas despesas, mas é importante você também entender o que vai na cabeça do dono, essa comunicação é importante, para você juntos realizar os sonhos, né? Porque você, quando você empreende no CNPJ de outra pessoa, você também vai em busca de realização de sonhos. E quanto mais a gente entende isso, que o sonho ele é individual, mas ao mesmo tempo ele é coletivo. A gente não faz nada se não for para a sociedade, a gente não faz nada... eu quero fazer alguma coisa para mim. Pensa bem, esse sem o mim, ele vai ter outras coisas também envolvidas. Então, saber onde você está e como você está. Foi o exemplo que a Márcia deu, que é exatamente isso. Se você está numa empresa trabalhando, é porque o seu sonho pessoal, às vezes, assim, vou dar um exemplo de um sonho, né? Meu sonho pessoal é estar nessa empresa porque eu quero ter a minha casa, quero sustentar minha família. E tá tudo bem, é o seu sonho. Só que para ele se realizar, depende das metas do sonho do empresário. Acho também muito importante quando você escolhe. Antigamente, nós não escolhíamos a empresa que a gente ia trabalhar. Aonde tinha o serviço, a gente fazia inscrição e a gente ia. Com o passar do tempo, agora a gente também pode escolher aonde a gente vai trabalhar. Eu quero trabalhar, eu tenho conhecidos, amigas e amigos que, olha, eu só quero trabalhar numa empresa que seja sustentável. Se eu percebo que ele não está preocupado com o ESG, eu não vou nem entrar na empresa. Então, nós pesquisamos antes, eu nem vou mandar o currículo, começa por aí, né? A gente pesquisa antes o que a gente quer. E tudo isso está alinhado com o quê? Com as nossas metas, com nossos objetivos, nossos valores. Antigamente não tinha essa com valores. A gente trabalhava onde tinha a faca, era a oportunidade que tinha, e você ia e agarrava. Hoje não, hoje mudou muito essa forma de pensar, e nós estamos ali realizando algo direcionado com as nossas intenções. E metas pessoais e metas profissionais, elas devem ser alinhadas, elas podem ser e às vezes não, mas o ideal é que elas sejam alinhadas com aquilo que a gente acredita mesmo. Então, ter os nossos valores frente a essas empresas tem tudo a ver. Paulo, quero te dar parabéns por essa sua iniciativa, de você ter persistido, ter sido resiliente para 8 casas, realmente um número... Eu já tinha ouvido você falar isso, mas assim, muito rapidamente, eu não tinha... Ou não prestei atenção na época, ou não me chamou tanta atenção como hoje, de falar de 8 casas para refugiados. Sensacional. É um sonho que você conseguiu fazer com que as outras pessoas consigam. E aí vem a questão da liderança, né? Quando você é um líder que consegue cativar e mostrar a importância para você, para os outros vêm te ajudar, porque você está no caminho, né? A liderança compartilhada, sensacional. Eu também gostaria de parabenizar, entender que o entorno é importante, devolver o que você ganhou, né, para a sociedade é uma coisa... Além da gente sentir
realizado, mas uma coisa que impacta, né? Quantas pessoas você impactou? Quantas pessoas você ajudou? Né? E essa coisa de hoje a gente trabalhar para empresas que fazem essa questão da sustentabilidade, que ajudam outras pessoas, que impactam a comunidade, para mim tem a ver também com a minha saúde mental, né? Porque quando a gente trabalha só para ir obrigado, pesado, e sem um objetivo maior, acaba impactando na sua saúde mental. Isso faz uma diferença, né? Eu acho que até por isso que as pessoas têm chegado a essa conclusão e refletido a respeito disso, e chegado a entender que, olha, eu só vou fazer as coisas que fazem sentido, que me movem, que tocam meu coração. Imagina as pessoas que trabalharam nessas casas, né, que sabiam que eu estava fazendo a diferença na vida das pessoas, o quanto de empenho, de comprometimento, né, de vestir a camisa fez a diferença. É isso, eu gosto muito dessa ideia, e para mim também esse momento de vida que eu teve um momento que eu trabalhei porque eu precisava me sustentar, mas hoje em dia é uma conquista de eu poder fazer o que eu acredito, né? O que me move, que eu acredito que possa melhorar o mundo. Mas se não for para melhorar também o mundo, né? Uma coisa assim, vamos pensar. Eu vou estar bem, mas eu vou aqui. Para eu estar bem, eu vou poluir toda a água da represa que a cidade vai beber. Eu acho que não rola, né? A gente tem que ter consciência no nosso trabalho, e não é estar bem a qualquer custo. Eu já falei disso também. A gente tem que ter umas coisas que têm um benefício social, né? Tá? E na medida que você faz uma empresa crescer, você gera emprego, você gera felicidade, você cria, né, oportunidades para várias pessoas. Isso é legal e é importante, né? Tá? Mas a gente tem que fazer isso dentro de uma coisa socialmente aceita, né? Com governança, né? Com sustentabilidade, sem dúvida. Não adianta a gente querer que eu não... Olha, para o bem da minha empresa e dos meus empregados, eu vou trabalhar e vou espalhar radioatividade aí por todo... Não é isso, não é assim que a humanidade vai crescer, né? O que eu acho que a gente tem com as nossas metas, está sempre preocupado, sim, em o que essas metas têm porque tudo que a gente faz, mesmo nas nossas metas, pessoal, a gente ainda não falou disso, a gente tem que avaliar prós e contras, né? Tá? E chega uma hora que os contras pesam tanto que a gente tem que repensar o trabalho. Tá? Isso acontece várias vezes. Pô, para eu conseguir fazer isso, eu vou ter que, sei lá, perder ou sacrificar minha amizade com o meu amigo, porque ele vai, agora que eu vou fazer isso, ele é meu amigo, vai me tornar concorrente. A gente tem que repensar essa situação. Eu acho que tem certas coisas que não vale a pena você abrir mão de amigos para benefícios financeiros. Tá? Eu acho que você pode conseguir. Eu vi um exemplo aqui de um pessoal que trabalha com distribuição de bebida e a pessoa ia trazer ia trazer umas marcas de bebida para uma cidade, onde o produtor da bebida acontecia dentro da cidade. O cara tinha lá uma produção de bebidas destiladas e um amigo dele, distribuidor, conseguiu a concessão para trazer uma grande marca. Tá? E aí, esse amigo que conseguiu a concessão ficou pensando, mas o que eu vou fazer eu vou prejudicar meu amigo de tantos anos. Então. E aí eles conversaram e o amigo falou assim, pô, mas se você pode trazer, por que você não pode levar a minha marca também para outras cidades? Tá? E tinha toda a história do transporte, porque o cara ia trazer no caminhão dele, né? E aí o cara começou a carregar o caminhão com produtos do amigo dele para vender em outra cidade e trazer de outras cidades os produtos. E passado alguns anos, 5 anos,
o amigo estava produzindo muito mais, porque o outro estava distribuindo muito mais, não era mais um caminhão, eram 5, 6 caminhões, a produção do amigo também ia para outras cidades e trazia a opção dos produtos para aquela cidade. A gente tem que sempre encontrar caminhos bons, e os caminhos bons, eles são para todo mundo. Quando a gente tem boas intenções, a gente vai construindo e a gente consegue fazer coisas que são meu mantra, que é onde todo mundo ganha e ninguém perde. Dá para fazer. É só a gente deixar de pensar só na gente, só em nós. E desculpa a rádio aí, mas vamos lá, pessoal. É só para mim que se ferre os outros. Não é assim que a coisa funciona. Tá? E como o tempo voa, quando a gente está com um papo gostoso, já estamos finalizando aqui o nosso encontro de hoje. E quero pedir, então, para a Márcia e para o Paulo passar suas redes sociais, seus contatos, do que vocês falam, para deixar aqui para o Rádio Carreirinha, os ouvintes poderem encontrar vocês. Posso começar? Então, rapidamente, só fechando, decidir a respeito das metas, ela não é um processo fácil, ou por outra, é um processo complexo que exige muitas variáveis, mas você considerando, trocando, conversando, ela é factível e pode ser leve, como o Paulo diz. Né? Eu sou Márcia Nogueira, meu Instagram é marcianogueira.oficial. Eu sou uma especialista em tomada de decisão, onde a gente avalia os prós, os contras, os custos, os riscos e o que pode te impedir de atingir como crenças e heurísticas na sua decisão. E também faço parte da cooperativa Conexão Novo Mundo. Se você quiser me encontrar, é só entrar em contato. Obrigada pela oportunidade. Eu sou Paulo Maier, arquiteto, engenheiro de segurança, empreendedor em várias áreas, com foco, nesse momento, na área de empreendimentos imobiliários. Nós estamos chegando em Portugal, já temos um contrato de franquia que vai abrir em Portugal em fevereiro do ano que vem, mas nós queremos outros franqueados em Portugal. Aqui no Brasil, nós já temos 50 franquias em operação com a AB Imob. Vocês nos acham nas redes sociais, em todas, Instagram, Facebook, LinkedIn, tá? Site, AB, letra A, letra B, Imob, um I no final, você nos acha. Eu estou master franqueado para uma região aqui do Brasil, que é o estado de São Paulo, e quem precisar de mais informações também consegue me contatar no WhatsApp 11 978 91 3931. Muito obrigado. E a cooperativa é uma coisa gostosa. Quem quer se tornar um palestrante relevante, vem com a gente. Sou associado lá e tenho tido bons resultados. Recomendo a todo mundo. Paulo, repetindo seu contato, mais 55 11 978 91 3931. Para quem está no exterior, não esquece de colocar o mais 55 para poder entrar em contato com o Paulo. Desculpa, pessoal. É isso. Mais um programa da Conexão Novo Mundo aqui à disposição de vocês para trazer sempre o nosso melhor conteúdo. Falamos de metas que nós podemos atingir e mais ainda, falamos de pessoas. Afinal de contas, aqui a gente aprende, a gente conversa, um ensina o outro. E para você, caro ouvinte, estamos aqui todas as segundas-feiras, a partir das 13 horas, horário do Brasil. E lembre-se que aí em Portugal já entrou horário de verão em alguns lugares. Então, observe o horário para poder estar aqui conosco. Muito obrigada e até a próxima segunda-feira. Tchau, gente. Tchau. Tchau.